Fala moçada, beleza? Então, agora a gente começa com os exercícios de gráficos. E aí, como eu não estou com disponibilidade agora nesse momento de ter o quadro, vou gravar para vocês, tá? Direto da tela. Vou tentar fazer da melhor forma possível, espero que vocês compreendam. Para poder fazer uma completa observação desse exercício, a gente vai ter que ir e voltar na explicação de gráficos, tá? Então, dentro dessa ideia, a gente vai começar observando o seguinte, que a gente tem do lado esquerdo gráficos característicos para o movimento retilíneo uniforme. Isso significa que a gente vai ver essas características quando o movimento for movimento retilíneo uniforme. Então, os dois de cima à esquerda são gráficos das posições e abaixo os gráficos da velocidade. Já para o movimento retilíneo uniformemente variado, que são os gráficos da direita, nós temos gráficos característicos de posição e tempo, que são os dois de cima à direita, e o de velocidade, os dois abaixo à direita. A gente tem que começar por aí a visualizar a ideia de como vai funcionar, ok? A partir daí, então, a gente vai seguindo dentro dessas explicações. Então vamos tentar visualizar isso aí direitinho, beleza? Deixa eu só ajeitar aqui e a gente já detona. Então vamos lá, olha só. Aqui a gente vai ter um exercício de gráfico. Ele está falando assim: o gráfico a seguir representa o movimento de uma partícula. E aí ele demonstra um gráfico. O que a gente vai fazer sempre que tiver presença de gráfico? A gente vai observar sempre, sem exceção, de quem está tratando. Ele está tratando da posição pelo tempo. Desculpa. Ele está tratando da posição pelo tempo. E aí, olha só, se ele está tratando da posição pelo tempo, a gente tem que observar qual é a característica desse gráfico, tá vendo? Vamos voltar na explicação anterior. Esse gráfico da posição pelo tempo parece com esse tipo de gráfico ou com esse tipo de gráfico? Obviamente que nós estamos falando desse tipo de gráfico, então a gente já sabe até definir de que tipo de movimento ele trata, beleza? Observe esse tipo de situação, porque o gráfico é da posição pelo tempo, né? Então, se é da posição pelo tempo, ele parece muito mais com gráficos deste tipo do que gráficos desse tipo, ok? Então, vamos observar isso, show? Deixa eu só apagar aqui para a gente não confundir nas próximas explicações, mas eu acho que vocês entenderam até aí. Vamos tentar interpretar, então, baseado nessa ideia. O que ele estava afirmando para a gente? Ele estava afirmando que esse gráfico da posição pelo tempo, a gente deveria determinar algumas coisas. Que coisa a gente vai determinar? Que tipo de movimento ele está representando. Então, qual o movimento que ele está representado ali? A gente já deduziu na última observação. Ele é um movimento retilíneo uniforme. Então, a letra A, ele vai ser um movimento retilíneo uniforme. Beleza? E na letra B? Vamos dar uma olhada. Olha, na letra B, ele pergunta qual a posição inicial dessa partícula. Vamos observar direitinho. A posição inicial é onde começa a linha do gráfico a funcionar. Então você ignora os eixos e olha a linha do gráfico. A linha do gráfico está aqui, ó, disposta nessa linha aqui, ó. Não é isso? Então a gente vai observar a partir daí. A gente vai observar onde? Ó, olha aqui, ó, dá uma olhadinha. Ali ele começa em qual ponto? No zero, né? Então a gente está dizendo que a posição inicial dessa partícula é igual a zero, ok? Beleza. Depois, o que indica a inclinação deste gráfico? Vamos observar novamente. O que indica a inclinação desse gráfico? Esse gráfico, quando inclinado, ele indica duas coisas para a gente e que vai acabar respondendo ambas as perguntas C e D. O que indica a inclinação? Ele indica como se comporta a velocidade. Porque quando o gráfico ele está desta forma, ó, subindo, ok? E o gráfico, obviamente, da posição pelo tempo, a gente sabe que a velocidade ela é positiva. A velocidade ela é maior que zero. Legal? E aí, por dedução, a gente já consegue, então,
dizer sobre que tipo de movimento esse gráfico está fazendo, certo? Ele é um movimento progressivo ou retrógrado? Se a velocidade, a gente já deduziu que ela é positiva, devido a essa inclinação do gráfico, logo a gente sabe que o movimento, ele tem por classificação, né, um movimento progressivo, certo? Ok? Então ele tem um movimento progressivo. Como é que eu deduzo isso? Vou voltar na primeira figurinha nossa. Olha só, o gráfico para cima, observou? Ó, velocidade maior que zero. Movimento progressivo. Nada que a gente já não tinha conversado antes. Como é que a gente sabe que a velocidade só pode ser maior que zero ou positiva? Porque as posições estão aumentando no decorrer do movimento. Basta você observar aqui, ó. Na medida que a reta vermelha vai subindo, as posições vão aumentando. Ok? Beleza. Vou apagar de novo, porque daqui a pouco a gente pode precisar. Isso aqui vai confundir um pouco a gente. Tá bom? Vamos seguir na mesma explicação, então. Vamos lá. Então, aqui a gente deduziu até a letra D. Vamos dar uma olhadinha no restante do exercício. Na letra E, ele pergunta a função que representa o movimento deste gráfico. E para saber a função que representa o movimento do gráfico, a gente tem que lembrar que função ele está servindo. É a função horária das posições. É o super sorvete. Certo? Onde eu tenho a posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ok? E aí, o que eu vou ter que observar dentro desses aspectos? Eu vou ter que preencher pontos específicos para isso ser uma função, quer dizer, para essa equação nossa, essa fórmula nossa ser uma função. A gente vai ter que preencher a posição inicial e a velocidade, ok? Então vamos observar isso, a gente vai preencher esses dois. E aí como a gente vai preencher esses dois? A gente já deduziu a posição inicial. A posição inicial era 0, né? Mas nos falta deduzir a velocidade. E aí a velocidade, neste caso, é uma velocidade de movimento constante, movimento retilíneo uniforme. Então, eu vou pegar aqui algumas características. Eu vou pegar aqui primeiro o nosso ΔS. ΔS vai ser quem? Vai ser o tanto que essa distância aumentou ou diminuiu. Se ela aumentar, você já considera a distância positiva, percorrida, né? E se ela diminuir, negativa. Neste caso, ela foi de 0, que era aqui no início, até 90, não é isso? Então ela aumentou. De 0 até 90, quanto que ela aumentou? 90. Então 90 metros foi a distância percorrida. Já o tempo, neste gráfico, a gente vai determinar a partir daqui. Ó, ele começa em 0 e termina onde? No 30 segundos. Não é? Quando eu observo essa linha aqui, ela tem isso, né? Ela começa no 0 e termina no tempo 30, assim como ela começa no 0 na posição e termina na posição 90, ok? Então, a gente vai pegar agora aqui para deduzir esse ΔT. Esse ΔT vai ser o tanto que o tempo aumentou. Quanto que ele aumentou? Ele foi de 0 até 30 segundos, ele aumentou 30 segundos. Então, foi bem facinho essa, né? Só um segundinho, deixa eu só corrigir aqui, beleza. Então, 30 segundos, ok? Foi tanto que ele aumentou. Então agora, ó, a gente já tem a posição inicial, que é 0. Agora a gente vai deduzir a velocidade. A velocidade vai deduzir porque a gente já tem tanto o ΔT quanto o ΔS. Então fica bem tranquilo. A gente vai ir lá e fazer assim, ó, velocidade igual ΔS sobre ΔT, né? E aí essa velocidade vai ser quem? Vai ser 90 sobre 30, ok? E aí, deixa eu só apagar aqui para não gerar confusão, beleza. Então, 90 sobre 30, a gente já dá aquela cortadinha marota nos zeros aqui, que é como se simplificasse por 10, e fica 9 dividido por 3. 9 dividido por 3, 3. Como as unidades de medida são metros por segundo, então a nossa velocidade está em 3 metros por segundo, ok? Então agora a gente vai fazer essa função. A gente já tem a posição inicial, ok? E agora a gente já tem a velocidade. A gente só vai substituir. Então, a letra E fica como resposta sendo S
igual a 0 mais 3 vezes o t. Só que esse zero vai fazer alguma diferença? Não. Então a gente pode melhorar um pouquinho, deixando só um pouquinho mais bonitinha essa equação, escrevendo que a posição final é 3 vezes a função do tempo. Quer dizer, o que isso quer dizer? Que na medida que eu sei o tempo, eu consigo determinar a posição, e na medida que eu tenho a posição, eu consigo determinar o tempo. E é isso exatamente que a letra F te pede. A letra F te pede o quê? Te pede para determinar a velocidade da partícula no instante tempo de 20 segundos. Ficou tranquilo, porque a velocidade é constante, então eu estou dizendo que essa velocidade não muda. Como assim, professor, constante? Porque ele é m, r, u, lembra? Características do movimento retilíneo uniforme? Velocidade constante. Como é que é uma outra coisa que eu sei também que a velocidade é constante, professor? Simples. Observa essa linha do gráfico aqui, ó. Ok? Essa linha aqui, ela está reta, logo ela não está variando, não está nem aumentando nem diminuindo a velocidade, já que o gráfico é da posição pelo tempo. Ok? Certo. Então a gente já definiu. Na letra F, que a velocidade é quem? É 3 metros por segundo. Ok. Já dentro dessa ideia, a gente vai ter o quê? Qual a velocidade da partícula no instante... Ah, não, desculpa, isso aqui já foi. Vamos lá. Na letra G, de acordo com o gráfico, qual a posição da partícula no instante de 10 segundos? Aí ficou tranquilo. Apesar do gráfico a gente querer que lá em 10 segundos, que a gente ainda não sabe, né? Qual seria a posição dela aqui. Eu sei que vai ficar entre 0 e 90, mas aí eu ia fazendo as deduções, beleza? Nada, cara, olha só, se liga. Você já deduziu a função que determina esse gráfico e esse movimento. Então você consegue fazer. Você vai fazer então a letra G, colocando G, e aí vamos deduzir. Você vai colocar a função S igual a 3 vezes T. De onde eu tirei? Daqui, né? E aí agora ficou tranquilo. O que a gente vai fazer? Quantos segundos que ele falou? O gráfico falou em 10 segundos. Se é 10 segundos, agora a gente vai pegar esse 10 segundos e substituir ali. A gente vai fazer S igual a 3 vezes 10, que é o tempo. Já que é tempo 10 segundos. Não é isso? 3 vezes 10, fechando essa equação, a posição 30 metros. Então no gráfico, quando aqui vale 10 segundos, aqui valeria 30 metros. Ok? 30 metros. Eu não consigo fazer aqui não, porque está muito fechadinho. Mas vocês entenderam que ele estaria aqui, ó. 30 metros. Ok? Show. Vamos seguir então aí. Agora, eu já termino essa parte. Eu acredito que tenha ficado bastante claro, mas eu termino essa parte dizendo o seguinte: esse é o primeiro exercício dessa série de gráficos dos movimentos. É muito tranquilinho, e você viu que a gente olha o que a gente aprendeu lá na outra aula para poder aplicar aqui. Se tiver dúvida, retorna um pouquinho rapidinho na outra aula, anota, faz uma anotação de lado e vai tentando deduzir juntamente comigo aqui nos exercícios, ok? Abração, muito obrigado por assistir e até a próxima.